da subcultura gótica em reportagens brasileiras. Peter, você tem até 20 minutos para falar. Eu te aviso quando estiver faltando 5 minutos, depois eu passo para a banca. Bom dia, quero cumprimentar a banca examinadora, a professora Luana, a professora Fernanda, muito obrigado por terem aceitado o convite. A professora Érica também, muito obrigado pela orientação. E os meus amigos que vieram. O meu estudo é sobre as representações da subcultura gótica em reportagens brasileiras televisivas, um estudo comparado de narrativas televisuais. A temática estuda comparativamente o conteúdo textual e visual de 5 reportagens que estão disponíveis no YouTube de forma gravada, e essas reportagens elas se enquadram no infotenimento, que é a fusão do entretenimento com o jornalismo, chamado de infotenimento. Essas 5 reportagens elas retrataram pessoas góticas e eu analiso justamente como que elas foram representadas dentro dos enquadramentos do telejornalismo. Então, minha questão problema é pensar em que medida essas reportagens elas construíram estereótipos e caricaturas a respeito das pessoas góticas, trazendo aí ideias que estão no senso comum e não em um conhecimento aprofundado sobre o tema. A minha metodologia é qualitativa, tem uma abordagem qualitativa, eu faço um estudo comparado, uma pesquisa documental e um levantamento bibliográfico. E como método, eu uso a Beatriz Becker, que tece uma análise do telejornalismo focado no texto, imagem e som, e na conclusão dela, do método dela, ela usa 3 instâncias, que é a dramatização, a fragmentação e a formação de identidades e valores. A dramatização, ela se refere ao impacto emocional que a reportagem pode causar no telespectador, no público. A fragmentação se refere à espacialidade, a como a reportagem ela recorta a realidade para formar uma narrativa, formar uma espécie de conhecimento específico sobre uma determinada temática. E a formação de identidades e valores é como o jornalismo, a partir do seu enquadramento, a partir da sua estrutura de telejornalística, de reportar a realidade, ele cria identidades e valores associados a objetos, pessoas, itens culturais. Eu achei pertinente usar a metodologia dela porque é muito completa e nela você tem que descrever cada frame, cada minuto da reportagem e do material visual. Então, por isso que ela fornece um método mais aprofundado. A minha justificativa desse tema é porque é um estudo inaugural, não existem trabalhos em português com essa temática, com esse específico recorte temático, que é analisar a mídia e a forma como ela retrata as subculturas, especialmente a subcultura gótica. Então a gente tem também uma escassez de trabalhos em português, que exige o esforço prévio de tradução, como eu coloco, inclusive na justificativa do próprio trabalho. Então, existem muito mais trabalhos em inglês desse tema. E eu quero, com isso, trazer visibilidade para a academia, poder pensar o tema das subculturas, especialmente a subcultura gótica, porque eu acredito que são recortes temáticos que não encontram muito espaço dentro da universidade, nos estudos de comunicação, inclusive. Existem muitos trabalhos na sociologia e nas artes, principalmente em relação à música e à moda também, mas o recorte de mídia, o estudo de mídia sobre as subculturas ainda é escasso. E com isso eu quero, inclusive, reduzir estigmas associados à subcultura, porque, como eu coloco no trabalho, a subcultura gótica ela já é um grupo estigmatizado por si só, porque ela representa subversão a determinados valores, a determinados tipos de comportamento que são tidos como repulsivos e abjetos para a sociedade dominante. E isso se reflete, inclusive, na própria academia. E outra justificativa desse trabalho é que ele possa repensar a prática jornalística como um todo, se aproximando, inclusive, de um conceito que é a reportagem dialógica, que é o que o André Rouillet ele descreve, que é você trazer as fontes não como personagens, que inclusive é um termo que eu problematizo
na monografia, pensar essas fontes como pessoas, como participantes ali da reportagem, do material jornalístico e humanizá-las, né? Não retratá-las como pessoas reduzidas ao seu aparato visual, a determinados tipos de comportamento. Então, eu acredito que sejam essas as justificativas. Os principais conceitos que eu trago na monografia são o infotenimento, que eu já falei, o construcionismo, que é justamente essa coisa da reportagem e do jornalismo, recriar a realidade e, se não recriá-la, pelo menos formar conhecimentos específicos sobre as pessoas, sobre determinados temas e assuntos, e também induzir ou influenciar a forma como as pessoas pensam determinados temas, que é a Agenda 7, né? Eu trago também o conceito de narrativa, que é essa contagem de histórias, a narratologia, que é o próprio conceito de reportagem, planos e enquadramentos, que se refere a esses aspectos visuais, plano médio, plano fechado, plano detalhe, que são usados como mecanismos de representação e que fazem circular determinados sentidos. E dois conceitos muito importantes para essa temática são o pânico moral e os demônios populares, que são conceitos do Stanley Cohen e do Thompson, que se referem a como a mídia ela retrata esses agrupamentos culturais, fazendo simbolizações, caricaturas, e trazendo esses grupos como ameaças à ordem moral vigente. É justamente essa a descrição desses dois conceitos. Então, criando aí retratos que são estereotipados desses grupos justamente para marginalizar ainda mais a presença deles na sociedade hegemônica. O meu corpus, ele traz 5 reportagens que vão de 91 a 2017. A primeira delas é a reportagem do Globo Repórter, em 91. Em 92 a gente tem uma reportagem do programa Perfil, com o Otávio Mesquita. Em 2010, eu não consegui identificar o ano dessa, mas pelas pesquisas a gente consegue chegar numa data aproximada, que seria 2010. Eu trago a reportagem do Vídeo Show, que é um programa de entretenimento. Contudo, ele apresenta externas, entrevistas externas com uma repórter, com todas as características ali de uma reportagem telejornalística. Em 2016 eu trago uma reportagem da Folha e em 2017 um documento Verdade, que era um programa da Rede TV. Por que eu escolhi essas reportagens? Porque eu acredito que elas trazem uma amostragem representativa dessas representações da subcultura. Então elas estão disponíveis online no YouTube para fácil acesso e elas trazem uma ordem cronológica. Então elas permitem a gente comparar como que eram feitas essas representações nos anos 90, nos anos 2000 e agora, mais recentemente, nos anos 2010. Todas elas apresentam características do entretenimento, que é esse uso de recursos visuais, efeitos visuais, mecanismos que se aproximam do entretenimento, que buscam informar e divertir ao mesmo tempo. E elas trazem informações básicas sobre origem e contexto, porque na nossa pesquisa eu identifiquei muito mais reportagens sobre esse tema, mas às vezes elas faltavam o ano, às vezes elas faltavam o autor daquela reportagem, às vezes estava recortado. Então essas 5 foram as mais completas que eu consegui encontrar dentro da pesquisa. E eu selecionei essas 5 porque os veículos aos quais elas estão inseridas são veículos de relevância da grande mídia. Então, Folha de São Paulo, Globo, Rede TV. Então, elas representam aí, querendo ou não, o jornalismo hegemônico. Agora, eu não vou focar em detalhes específicos de cada uma das reportagens, mas vou fazer uma síntese de qual a narrativa de cada uma delas. Então, a primeira é a do Globo Repórter, com o repórter Caco Barcelos, de 91. E essa reportagem em específico, ela é a mais problemática, a mais problematizada dentro da monografia, porque ela associa os agrupamentos subculturais e a subcultura gótica a delinquência, perigo e morbidez. Então ela reflete exatamente o pânico moral e
o conceito de demônios populares. E ela faz isso através das narrações do repórter, do jogo de sombras, da fotografia, dos planos e enquadramentos, e também a partir do uso do termo gangue, que nessa época já era problematizado pelos teóricos da sociologia, já não era utilizado mais esse termo. Então isso reflete, inclusive, um atraso teórico do próprio veículo jornalístico, que não fez uma pesquisa prévia sobre a terminologia e inseriu um termo que já estava desatualizado sociologicamente. Então aqui eu separei alguns frames para a gente poder notar como são feitas essas apresentações. Então aí a gente tem uma imagem dos góticos no Clube Retrô, na área externa do Clube Retrô, e a reportagem a todo momento ela foca nos aspectos visuais imediatos, na aparência das pessoas, e ela reforça isso o tempo todo. Ela não traz conceitos, ela não traz como essas pessoas enxergam o mundo, como que elas pensam determinadas atitudes. Ela não tem um aprofundamento político e filosófico, ela foca exclusivamente na aparência das pessoas, que é tida como exótica, estranha, repulsiva, e a partir dos planos ela também induz a pensar a subcultura a partir de uma ameaça à ordem moral, e também traz elementos ali de suspense. Ela retrata a lua cheia, ela tem uma passagem no cemitério que coloca uma sombra, né, como nesse segundo frame aqui, ela coloca o Caco Barcelos, e aí tem um frame de uma sombra que está maior do que ele, e aí isso gera uma sensação de mistério, de suspense, do que vai acontecer. Então são todos sentidos negativos dentro da visualidade da reportagem. A segunda é o programa Perfil, com Otávio Mesquita, em 92, em que ela é toda filmada no cemitério. Então a gente já tem uma fragmentação da realidade, como se os góticos eles pudessem viver somente no cemitério. E, inclusive, é algo que eu coloco na monografia, que o cemitério em 92 para os góticos era como se fosse um refúgio, porque eles não eram aceitos nos outros espaços sociais. Então há aí uma influência da espacialidade, e a reportagem inicialmente ela faz uma encenação no cemitério com alguns frames específicos, foco em elementos visuais das pessoas, e o repórter ele faz perguntas que se referem à intimidade das pessoas, como preferências sexuais. Ele faz perguntas sobre o cabelo das pessoas, sobre a maquiagem. Contudo, essa reportagem ela tem ainda um diferencial, porque há um entrevistado que ele consegue trazer algum aprofundamento sobre o tema, que é o Tony. Então ele descreve brevemente o que é ser gótico e de onde surgiu a subcultura, mas ele tem pouco tempo de tela. Então, apesar dele trazer essa contextualização, ela não é suficiente por todo. Ela não tem um espaço tão dedicado a ela. Então, os frames, eles induzem essa sensação de que são jovens delinquentes que invadem o cemitério, ficam lá fazendo brincadeiras, que não tem uma visão filosófica aprofundada. Então a gente tem um frame do garoto segurando a caveira. No início a gente tem um frame de uma das participantes segurando uma vela nas mãos. Então tem toda uma teatralização que a gente consegue ver nessas duas reportagens. Em terceiro, a gente tem o vídeo show com a Thalita Rebouças, que é uma reportagem mais curta e mediada pela ficção, porque há inserção de cenas de novelas da Globo, que inclusive uma delas retrata uma pessoa gótica. Então aqui, pela primeira vez, dentro do nosso corpus, os góticos eles são integrados à sociedade, mas como um estilo de vida e um estilo de vestimenta, e não como uma subcultura, com características, com substância subcultural, mas sim como um estilo de vida integrado à cultura pop, e que inclusive é retratado na ficção. E essa reportagem ela também fragmenta
os góticos porque filmam eles só na galeria do rock, então não traz outros espaços, não traz os góticos em outros lugares, e ela tem uma narrativa mais descontraída, mais de paródia mesmo, então é como se ao mesmo tempo ela trazesse uma narrativa leve, mas também ridicularizasse de certa forma as pessoas góticas. Aqui a gente tem alguns frames, esse último aqui é da novela, e tem uma parte da reportagem que a repórter ela passa por uma transformação, ela se torna gótica, entre aspas. E aí com isso dá pra gente problematizar essa questão, porque não é como se a pessoa ela se tornasse gótica de um dia para o outro, de uma hora para outra. É um processo de identificação constante, né? Então, com isso é como se ela quisesse dizer, olha só, para eu me tornar gótica, basta eu vestir preto, colocar uma maquiagem preta. Então, essa é uma das narrativas que essa terceira reportagem ela insere. A quarta é da Folha de São Paulo, é uma reportagem toda em preto e branco. Ela não tem a presença do off do repórter, não tem a fala do repórter, e ela tem características documentais. E ela foca, inclusive, em aspectos cinematográficos. Então, ela é filmada na cidade de Paranapiacaba, que já é uma cidade mística, com uma aura mística em volta dela. Eu coloco isso na monografia a partir de notícias. Lá existe uma convenção de bruxas, então a gente já tem toda essa narrativa de que a cidade é voltada para o sombrio, né, o macabro. E aí eles focam na chuva que está caindo, é um dia muito chuvoso, eles focam nos respingos de chuva caindo no chão, na neblina nas ruas. E essa reportagem ela tem duas características que são muito problemáticas, porque os góticos têm uma determinada fala de um dos entrevistados que ele diz que não há relação da subcultura com satanismo, com crenças específicas. E aí logo depois ele traz o foco para o colar de uma das entrevistadas e para o pentagrama, que já são símbolos associados ao satanismo. Então ele faz uma dissonância semântica. E ao fazer isso, ele não se aprofunda no tema. Olha, ele poderia ter trazido uma fala de algum entrevistado, reiterando novamente que não há essa associação a determinadas crenças, mas ele escolheu simplesmente deixar a simbologia ali e não trazer nenhum contexto a respeito disso. Porque dentro da subcultura, os símbolos eles são ressignificados a partir de um processo de homologia. E tem outro frame também que ele foca, de novo, nos aspectos visuais imediatos, como o olho tatuado de um determinado entrevistado, nas roupas de outro entrevistado. Então, ele o tempo todo, ele foca simplesmente nessas características que são estranhas à sociedade oficial e não em uma abordagem um pouco mais contextualizada, aprofundada com a história da subcultura, com os principais conceitos filosóficos, com o principal ideário que rege ali o sistema simbólico do grupo. A última é uma reportagem do documento Verdade, que tem uma passagem via estúdio, uma escalada, e ela é dividida em 2 blocos. Eu analiso só o primeiro e o terceiro bloco, porque o terceiro traz uma subcultura diferente. E aí, essa reportagem de 2017 é a que mais humaniza as pessoas góticas. Por quê? Porque ela traz múltiplos espaços sociais. Então, os góticos eles são entrevistados não somente na balada e no cemitério, mas também na casa de um dos entrevistados, em um ginásio de futebol e também em um parque, em uma casa que é como se fosse um estúdio de um colecionador, e também ela entrevista uma banda. Então há uma pluralidade de entrevistados. Então a gente tem artistas, tem DJs, tem pessoas comuns. Então todos os entrevistados são identificados com seus respectivos trabalhos, empregos. E apesar da edição hiperbólica, focada em efeitos visuais, que inclusive distorcem um pouco a imagem das pessoas, há muitos marcadores de pertencimento que trazem essa substancialidade para a subcultura, que é essa coisa de mostrar, olha, são pessoas que têm
algumas características que fogem ali do que é considerado normal, aceitável, mas elas também estão integradas no tecido urbano, no sistema econômico, social e político vigente, porque elas trabalham, elas têm uma casa, olha só, essas góticas têm uma casa, elas são inclusive criativas, produzem arte, então ali a gente tem um frame de uma das artistas pintando um quadro, e essa reportagem ela traz dois espaços, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então aqui mais alguns frames, e apesar de ela humanizar bastante as pessoas góticas, ela também foca nos aspectos visuais. Todas elas têm essa característica, elas focam bastante na visualidade do estilo de roupa, da maquiagem. Então aqui a gente tem um frame no ginásio de futebol com o time Real Gothic Brasil. Então esse é um dos marcadores de pertencimento. É como se pela primeira vez os góticos saíssem desse lugar de marginalização, desse lugar do repulsivo, do outro, e fossem sentidos como, só mais um grupo, só mais um grupo de pessoas que têm suas diferenças, suas especificidades. Então, como eu já falei, todas elas focam na aparência, todas elas usam uma trilha sonora associada ao rock para gerar esse impacto emocional, prender a atenção do público, que são características do entretenimento. Elas fragmentam a subcultura, porque elas associam ela a determinados espaços sociais, não unificam os grupos em algo único, né? E elas se concentram nas cenas de São Paulo e Rio de Janeiro, justamente porque os grandes veículos de mídia estão no Sudeste. E as diferenças que a gente pode notar, primeiro, o número de fontes, ele vai subindo, os tipos de entrevistado, que vão se tornando cada vez mais únicos, a velocidade e o impacto da edição, as últimas reportagens são mais rápidas, tem uma edição um pouco mais acelerada, os espaços de gravações também são diferentes, e o tempo de tela dos entrevistados, que na última eles reservam um pouco mais de tempo para que eles possam falar de si mesmos, e não o repórter falar do outro, né? E as conclusões que eu chego, primeiro, as representações, elas foram avançando conforme a disponibilidade de informação sobre a subcultura, ela foi tendo espaço. Então, em 91 você tinha pouca informação, e em 2017 você tinha mais informação. Consequentemente, a representação foi mais humanizada. Há uma transformação dos significados a respeito da subcultura, ela passa de uma ameaça vigente para um lugar de grupo mesmo, de lugar de pertencimento, e os mecanismos de representação eles vão mudando também. E aí, eu sintetizo a análise com esse gráfico que mede as intensidades de 4 variáveis: o pânico moral, a humanização, a voz ativa e o espetáculo. O pânico moral ele começa alto, depois ele abaixa, sobe de novo e abaixa novamente. A humanização ela cresce, depois ela se estabiliza, abaixa novamente em 2016 e depois sobe. E a voz ativa dos góticos, ela começa baixa, sobe em 92, abaixa-se em 2010 e permanece estável em 2016 e sobe, atinge seu pico em 2017. E o espetáculo, ele é a única variável que é específica, porque ele se mantém quase que estável durante todas as 5 reportagens. O que muda é como esse espetáculo é feito. Então, no início, o foco nos aspectos visuais e em trazer os góticos como um grupo delinquente, e depois como um fenômeno da cultura pop, até atingir o seu status de subcultura consolidada. Então é isso. Muito obrigado.